Será que o mercado já não está migrando inteiro para a construção de sites com IA? Se o cliente final consegue fazer site com IA, por que ele iria contratar um web designer? Bom, essa e muitas outras dúvidas de quem está entrando no mercado de web design, eu vou responder aqui nesse vídeo. Primeiramente, muito prazer, eu me chamo Júnior Lorenzi, sou o fundador aí do Easy Builder, do Ecossistema Builder, um ecossistema de ferramentas voltadas para profissionais criativos que buscam fazer tudo com excelência. Nos dias de hoje, não só no mercado criativo, existem os rumores de que a IA vai substituir os designers, web designers, mas na verdade a IA vai substituir praticamente todo mundo. Só que o que para a maioria é sinal de espanto, para quem tem a mentalidade de builder, é uma tremenda oportunidade. O builder nada mais é do que o sujeito que usa dos meios em prol de um fim. Ou seja, é o sujeito que reconhece o cenário e entende o problema que está em sua frente e usa das melhores ferramentas e dos melhores artifícios para a resolução daquele problema com a maior eficiência, com a maior excelência, com a maior qualidade. E, logicamente, o sujeito que mais resolve o problema, naturalmente, é o cara que mais ganha dinheiro. Eu trabalhei por 3 anos como CLT, eu fui para a faculdade de design, cursei a metade do curso e entrei e saí da faculdade acreditando que se eu me desse bem na vida de designer, eu ganharia 3, 4, 5 mil reais. Bom, ainda bem que eu não segui por esse caminho. Resumindo a história longa, nos últimos 6 anos eu vim lapidando meu método de trabalhar em cima do design, para que, através do design, eu pudesse resolver os problemas da minha própria vida. Problema financeiro. Para mim era um problema morar com os meus pais. Meus problemas, inclusive, psicológicos. Sou um TDAH, tive crise de ansiedade, já tive burnout. E tudo nessa vida eu vejo como ferramenta. O ecossistema Builder é basicamente o epicentro de todas as ferramentas que eu vim construindo na minha jornada de designer, web designer e agência, e que hoje virou um ecossistema completo que serve a mais de 5 mil web designers. Não somente web designers, quem constrói sites para si próprio, quem começou a ingressar na área agora, quem usa isso como renda extra, mas a grande maioria web builders. Por que web builders? Um designer e um builder. O designer, ele vai pensar no branding, ele vai pensar no efeito que ele vai colocar nesta página. O builder vai pensar, qual problema estou resolvendo? Você precisa de mais demanda, você precisa de ser percebido como autoridade, você precisa trazer mais leads para o seu comercial. Qual é o seu objetivo? Ah, fulano, esse é o seu objetivo. Logo agora, irei traçar um plano, entendendo o seu objetivo, entendendo o problema que você está enfrentando, construir uma ponte entre a dor, entre o problema e a solução, da maneira mais eficiente, mais excelente e mais sustentável possível. Eficiente por quê? Porque o cliente ele não quer necessariamente saber se você fez a página no Photoshop, se você fez ela com IA, se você fez o design no Canva ou se você fez independente. Ele quer algo que ele vai gostar, que os clientes vão gostar, que vai cumprir o objetivo. E eu sinto que designer, web designer, ficaram todos apegados à nova ferramenta, eles estão sempre correndo atrás de aprender o Figma, lançou uma nova ferramenta dentro do Figma, eles estão correndo para aprender a usar essa nova ferramenta. E é verdade, vocês precisam usar. Nós precisamos estar antenados nas novas ferramentas. Entretanto, as ferramentas devem servir a um problema. E nem sempre o hype do momento serve a um problema que gera valor. E é por isso que tem tanto designer, web designer, que sente que possui uma boa qualidade técnica, sente que o seu portfólio é muito bom, mas no fim das contas a conta bancária está vazia. Está com dificuldade de atrair clientes, não tem recorrência nenhuma, não tem previsibilidade, está sempre correndo atrás do próprio rabo, porque não construiu valor, não se preocupou com os fundamentos. Design é uma das coisas, ferramentinha nova de IA é uma das coisas, mas são todas meio, e você não trata meio como fim. Designer hoje trata meio como fim. O ecossistema Builder ele é o meio. O ecossistema Builder, quanto ferramenta, Easy Builder, as nossas IAs, até mesmo Design Builder, Tools Builder, Builder Academy, são todos meio. E o conhecimento por trás, os nossos treinamentos, o nosso suporte, a nossa comunidade, são um direcionamento para o fim. É como se você entrasse dentro de uma ferramenta e automaticamente o seu GPS entrasse em modo recalculando rota.
Você obrigatoriamente vai precisar desmistificar muitas coisas. Quando te falaram que o script de prospecção era importante, não te falaram que existe um fundamento por trás. O ecossistema Builder te traz o fundamento. Quando te falaram que o Framer é melhor do que o Elementor, que o Webflow é melhor do que o Framer, ou que agora o Cloud Code é melhor do que o Elementor, eles colocaram o meio como fim. Não há um fim em si mesmo em uma ferramenta. A ferramenta ela precisa servir a um problema. Então, dentro do ecossistema Builder, a construção que você vai passar a fazer é com base no que eu construí para minha vida, o que os nossos alunos vêm construindo e o que com menos esforço trouxe mais resultado para todos nós. Porque a mentalidade aqui não é te fazer ser o melhor do mundo em design, nem o melhor do mundo em Elementor, nem o melhor nem o melhor web designer do mundo. É fazer com que você use das nossas ferramentas para construir valor para um cliente. Este cliente vai te pagar proporcionalmente pelo valor gerado e percebido, porque não adianta apenas gerar valor. E com este valor, você vai passar a construir a sua própria vida. Foi assim que eu casei, foi assim que eu comprei meu carro, foi assim que eu fui para São Paulo em muitos eventos, conheci muitas pessoas. Foi assim que eu atendi de jogador do Barcelona a ator da Globo. Foi assim que eu enriqueci o meu imaginário, o meu intelecto. Foi construindo a mim mesmo que eu encontrei a esposa dos meus sonhos e agora estou construindo a minha família. Porque a ferramenta sempre serviu ao objetivo final da minha vida. Eu somente entendi que os meios que eu usava no passado, construindo tudo do zero, fazendo cada detalhezinho e me preocupando com o ajuste fino na mão, por ego, por não dar o braço a torcer e entender que existem maneiras mais eficientes de construir as coisas, eu havia perdido muito tempo. E quando eu despertei, é que eu de fato comecei a ver os tijolos que eu estava colocando, e eles não eram tijolos de areia. Pela primeira vez, eu estava construindo algo sólido. Esses tijolos sólidos deram origem ao Easy Builder. E como tem muita gente chegando, já que a gente está próximo ao aniversário de 2 anos do Easy Builder, eu vou fazer uma breve demonstração para você entender por cima. Depois eu explico como é que funciona o Easy Builder. Nos primeiros contatos com o Easy Builder, as pessoas tendem a achar que isso daqui é equivalente a uma Envato, um FreePic, uma plataforma de templates convencional. Só que o Easy Builder foi a primeira plataforma com este modelo de negócio que eu vou apresentar aqui para vocês. Basicamente, nos últimos 5, 6 anos, eu atendi diversos tipos de cliente. E esses clientes foram melhorando na medida que eu melhorava a minha entrega, melhorava meus processos, aprendia técnicas novas e ia empilhando esses conhecimentos. Foi assim que eu atendi Matheus Werner, que é um dos professores de inglês mais seguidos do Brasil, tem mais de 5 milhões de inscritos. Foi assim que eu atendi Natalia Beauty, que é a top player no mercado da beleza do Brasil. Foi assim que eu atendi Julia Becker, Vinícius Areb, William Celso, uma dezena, tá? Aqui só tem alguns projetos, mas uma dezena de clientes renomados. E esses clientes, especialmente aqui, ó, Matheus Werner, eu devo ter ficado uns 3 anos consecutivos atendendo ele. Camila Rezende, que é essa moça aqui, eu pelo menos atendo eles desde 2021. Porque a qualidade do design que eu entrego, a qualidade da estrutura que eu entrego, a otimização do projeto, porque eu penso no fim último do cliente. Qual que é o problema que o cliente está tendo? É otimização? É custo por lead? Então eu sempre tive o olhar em resolver o problema do cliente. E é por isso que os clientes sempre retornam. Então só aqui tem essa daqui da Camila, tem essa daqui da Camila, tem essa daqui da Camila, essa daqui é da Camila também. Olha só, são 4 projetos aqui da Camila Rezende. Foi assim com todos os outros clientes. Grande parte dos meus clientes ficaram por anos. Eu construí relacionamento com eles, amizade com eles, networking com eles. Eu fui para São Paulo, inclusive, conhecer lá a Natalia Beauty a pedido do coprodutor dela, porque ele me presenteou com um evento. Onde eu fui para lá, a gente comeu um churrasco de aguil num condomínio fechado de Alphaville, onde Natalia Beauty, seu marido, empresário, fudidão, tava lá. E essa foi uma das experiências, assim, muito marcantes da minha vida profissional, porque ali eu entendi que tinha um nível muito mais elevado de jogo. E era esse jogo que eu queria jogar. Só que esse jogo, ele depende
de entendermos as regras e os fundamentos dele. Assim como o vôlei tem a manchete, tem o saque, o futebol tem o passe, o cruzamento, o tiro de meta, todo esporte tem seus fundamentos. O web design tem seus fundamentos. E o problema é que na internet, a maior parte dos cursos, dos treinamentos, mentorias e afins, focam em te ensinar futebol. Você se matricula no curso de futebol, você vai para o treino e por anos você continua um jogador ruim. Porque nesse treino eles te colocaram para jogar bola, mas não te ensinaram a passar direito, não te ensinaram visão de jogo, não te ensinaram posicionamento dentro do campo. E mais do que uma plataforma aqui que você vai copiar as estruturas de sites que eu já construí para só personalizar, o ecossistema te fornece os fundamentos. A visão correta sobre o cliente, sobre o projeto, os processos corretos para você chegar no final e ter, de fato, uma boa entrega. Até porque, ao contrário dos treinamentos de web design que existem na internet, o EasyBuilder não tem 600 aulas, não tem 300 aulas, não tem nem 100 aulas sobre desenvolvimento, mas algumas poucas aulas sobre a lógica do Elementor, a lógica do WordPress, os fundamentos do web design. Te preparam para que a partir disso, que a partir desse entendimento, as próximas aulas que são como personalizar uma coisa, como usar uma IA aqui, como usar uma IA acolá, você entenda que são meios de você atingir um resultado qual, você não entendendo o fundamento, ele sempre vai ser medíocre. E aqui, pelo contrário, eu te preparo para que você passe a vislumbrar qual é o resultado acima da média que você quer construir. E as ferramentas, elas se tornam apenas meio para que você chegue lá. Basicamente, aqui dentro do EasyBuilder, a gente tem 155 páginas completas. Então, entenda páginas como uma estrutura de site completa. A maior parte dos nossos usuários, eles não usam a página completa. A página completa, ela desconsidera o problema do cliente. Eu nunca vou conseguir replicar este padrão de página nem para um cliente que é advogado. Essa é uma página de advocacia. Entretanto, este meu hipotético cliente que é advogado, o escritório dele é numa cidade pequena, ele é especialista na área criminalista, ele já tem X anos de experiência, ele trabalha com outras 3 pessoas, os diferenciais dele é XYZ. Então percebe que uma estrutura padronizada de página não resolve o problema dele? Isso aqui resolve um problema quando eu quero resolver algo rápido para o meu negócio. Entretanto, isso tende a não ser a solução do problema de um cliente real. Mas de qualquer forma, aqui dentro você encontra diversos templates de páginas completas como essa, que sim, você poderia importar um template como esse e fazer personalizações. Personalizações essas que são basicamente você trocar aqui esse texto, você troca esse ícone, você troca essa imagem e assim você compõe de uma maneira muito simplificada um site que já vai vir responsivo, já vai vir otimizado, porque aqui a gente está falando do template. Você precisa ter um WordPress. E esse WordPress, você precisa entender como é que faz um WordPress bem configurado, porque senão você enche ele de plugin, esse site fica pesado, o site fica lento, as campanhas de tráfego ficam caras. Igual eu disse, eu atendi os clientes do mais alto nível que eu poderia atender, que investiam 2 milhões em um lançamento. Então, todos esses pontos eu entendi como resolver. Eu quebrei muita cabeça para resolver. E basicamente um WordPress, por exemplo, eu te entrego ele inteiramente configurado, que você não precisa configurar um WordPress, instala. Resolvido. Agora, vou começar a construir a página. O que eu faço? Vou pegar uma página inteira como essa? Não. Por quê? Dentro do EasyBuilder, além dessas páginas inteiras, como eu estou te mostrando aqui, a gente separou isso em seções. Ou seja, digamos que eu estou construindo um site, o cliente me passou o briefing, é um cliente é um advogado. Tá? Considerando o texto dessa página, você vai analisar qual que é a estrutura da primeira seção. A gente sempre pega uma landing page e não pensa nela como um todo. A gente pensa nela como seções. Então, a primeira seção é a seção mais chamativa, mais importante do site. É aqui que eu vou colocar bastante energia para fazer um bom design, para definir qual que vai ser a tipografia, qual que vai ser as cores que eu vou usar nesse projeto. E se eu tenho a copy desse cliente, se eu tenho o logotipo desse cliente, se eu tenho a imagem desse cliente, e se eu tenho vários modelos de primeira seção com os mais diferentes formatos possíveis, por que é que eu precisaria de um cloud
fazendo isso de maneira genérica para mim, sendo que aqui eu posso ter controle do resultado final e garantir que vai ser um site otimizado, a personalização vai ser fácil, uma plataforma confiável. Os problemas de segurança hoje, com o nosso backup, é praticamente inexistente. Por que eu vou complicar as coisas? Se eu quero criar um site para esse advogado e a estrutura da copy que ele me passou carrega uma logo, um título, um subtítulo e um botão, por que não só vir aqui copiar este recurso, abrir aqui um Elementor, colar de outro site e apertar Ctrl V? Porque a partir desse ponto, a gente sai da necessidade de construir tudo do zero. Por exemplo, pegando um container, aí eu preciso ajustar o tamanho deste container. Aí eu preciso pegar um título. Então, eu vou vir aqui, vou procurar um título. Aí eu coloco esse título ali. Aí eu preciso também colocar um subtítulo. Então, um texto. Ixi, agora não foi. Vai lá, coloquei um texto. Eu vou precisar de uma logo. Então, eu vou pegar aqui uma imagem. Então, eu vou colocar uma imagem ali. Agora eu vou precisar ajustar isso daqui. Aqui eu vou colar a cópia do cliente. Então, advogado, criminalista, especialista. Vou precisar de um botão. Um botão. Ó, olha, botão. Ok. Só que agora eu vou ter que personalizar isso aqui do zero. Então eu vou ter que diminuir o tamanho aqui, eu vou ter que aumentar as margens para dar um espaçamento. Isso daqui, olha só como ficou grande, o tamanho da fonte. E aí eu vou ter que vir aqui, ó, mudar a largura para personalizado e colocar uma largura menor. Só que se eu usar porcentagem vai quebrar. Então eu vou usar ou pixel ou VW. Só que aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, ó, avançado, largura padrão, personalizado. Porcentagem? Não, vou usar um pixel aqui para colocar esse texto mais para cá. Esse botão, olha só que zoado ficou. Vou ter que esticar ele. Vem aqui, largura, personalizado. E aí aqui eu vou colocar pixel também. Opa, beleza, agora começamos a tomar forma. Mas aqui dentro deste container eu vou ter que alinhar as coisas. Então eu vou alinhar isso aqui ao centro, à esquerda. Ok, comecei a ter uma pseudoestrutura de site. Vou trocar aqui. Show. Agora vou mudar de tela. Olha só. Tá no meu WordPress, né, galera? Quando você fazer isso no WordPress cru, você vai ver que isso aqui, quando você for para o mobile, vai ficar tudo zoado. O que difere você fazer isso de você pegar uma estrutura pronta como essa? Que já tá te falando, ó, qual que é o tamanho da imagem que você tem que colocar. O texto já está aqui posicionado do jeito que eu ajustei, já está aqui. Eu só vou simplesmente trocar essa informação. A tag de degradê já está aqui, já está funcionando. É muito mais eficiente, porque eu não preciso fazer. Ele quer uma página que mostre ele de maneira imponente, logo na primeira sessão, ele quer mostrar os diferenciais, os benefícios, e ele já te entregou essa copy pronta, né? Que seria o texto dessa página. Quanto tempo eu levo para fazer essa estrutura do zero? Muito tempo. Muito tempo. E aqui ela já vem responsiva e otimizada. E são diversas, tá? Diversas versões diferentes, com o texto no meio, com uma imagem aqui no canto direito em vez de uma imagem no fundo, com um bloco de vídeo, com um formulário de captação, com um efeito acontecendo, com... Galera, de todos os tipos possíveis. Qual que é o meu trabalho aqui? Se fosse, de fato, fazer isso aqui para um advogado. Fazer essa imagem no fundo. Entretanto, isso daqui é o processo de construção de sites mais eficiente que existe. Porque eu quero mudar esse texto, eu venho aqui e mudo. Eu quero mudar eu quero mudar essa cor, eu quero mudar... Eu venho aqui e mudo. O Elementor me permite fazer isso. Quando eu estou fazendo um projeto como esse na IA, eu vou ter que pedir, olha que insanidade, eu vou ter que pedir em texto, IA, mude por favor o texto, torne-se fluente em inglês de vez por todas para o texto XPTO, para cada coisa. E quando eu faço isso, às vezes eu estou com um projeto inteiro e ele começa a mudar o restante da página e acaba virando um inferno. Vira um inferno, vira um inferno. Então a gente tem o caminho de fazer com IA, que é trabalhoso, a gente tem o caminho de fazer do zero, que é trabalhoso, e a gente tem o caminho Easy Builder, que é o mais eficiente. Porque aqui a gente está falando de estruturas já separadas, feitas por um designer sênior que está há muito tempo no mercado, que trabalhou com projetos com nível de exigência muito alto,
que tem uma boa vontade de ajudar o próximo, porque acredita na lei da semeadura. Então, se eu melhoro a sua vida, meu irmão, isso vai voltar para minha vida também. Então, não acho que eu estou fazendo isso daqui por dinheiro, que se eu estivesse fazendo por dinheiro, eu estaria vendendo página. Consigo tranquilamente fazer 40 mil por mês sozinho, fazendo página. E, de verdade, eu não ganho isso como Easy Builder. Não hoje, um dia. Ganharei muito mais do que isso. Mas eu estou dando o meu melhor. E eu estou construindo uma equipe que tem esse mesmo ímpeto de dar o seu melhor. Para não só a gente trazer mais e mais sessões diferentes, a gente tem 5 páginas só de variações diferentes de primeira sessão. A gente tem aqui separado, ó, sessão de benefícios, sessão de CTA, sessão de comparação, sessão de para quem é, FAQ. Toda página vai ter FAQ, toda página vai ter uma hero, toda página vai ter uma garantia, toda página vai ter contato, rodapé. A gente já deixa vários modelos estruturados para você vir aqui, eu quero um rodapé como este daqui. Copia e cola, tem 4 páginas só de rodapé. Então, muitas sessões, muitos recursos que você pode usar para qualquer finalidade. Entenda que uma sessão como essa que eu acabei de importar, que foi feito para um infoproduto, pode ser adaptada para qualquer tipo de nicho. É um instalador de ar-condicionado. O que vai mudar, meu amigo? O que é que vai mudar? Que você vai vir aqui, vai tirar essa imagem e vai colocar a imagem de um instalador de ar-condicionado e esse texto. Você vai colocar o texto que fala sobre um instalador de ar-condicionado. Não é um template que você vai copiar especial para um nicho. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai pegar a estrutura. Isso aqui é um pré-moldado. Você vai pintar esse pré-moldado. Você vai colocar ele aonde você quiser. Você vai reformular ele do seu jeito, pensando no seu cliente final. Essa é a estrutura de site. Agora, entenda que tem todo o resto, né? Você precisa ter um bom design, não concorda? Pô, mas eu não sou criativo, eu não manjo disso. Pô, mas eu não sei vender. Mas eu preciso escrever a copy desse site, né? Que é o texto, a parte persuasiva. Ou então a estruturação do site. Eu não sei como é que eu faço, se o objetivo é melhor esse ou aquele. Para cada uma dessas coisas, existe uma IA dentro do Easy Builder, treinada especialmente para aquela finalidade. Ou seja, essas 3 primeiras aqui são em parte de prospecção, essas 2 aqui são mais de construção de copy, tanto de carrossel quanto de ads, mas quando a gente está falando de construção de sites, o Epson Vendedor, por exemplo, é onde você vai bater um print do seu atendimento com o seu lead e ele vai te ajudar a vender. O estruturador de sites, você vai pegar um briefing, né? Que um briefing é 80/20 do... Eu posso usar hoje IA, eu posso usar Photoshop, você pode usar o que você quiser. Dentro do nosso ecossistema existem IAs de construção de layout também. É o 80/20 de qualquer site que você for construir, porque ele te traz todas as informações que você vai precisar para fazer um bom projeto, que, inclusive, né, lógico, dentro do Easy Builder eu te entrego vários modelos de briefing diferente. Alguns estão aqui, que você vai ter um briefing como esse daqui, ó. Porra, olha isso. Você vai simplesmente copiar e colar o briefing que eu fiz para mim, estruturei, validei, refinei e eu usava na prática com os meus clientes. Então, olha só, leia atentamente as instruções abaixo. Por quê? Porque se o cliente não responder isso aqui direito, eu não tenho substrato suficiente para criar um bom projeto para ele. Então, é tudo já pensado para resolver problemas que você nem sabe que existe. Tá? Então, voltando aqui às ferramentas, se você mandou esse briefing para o cliente respondeu, você manda para o estruturador de sites, ele vai te devolver uma estrutura. Claro, você vai ter o senso crítico, vai dar seus pitacos, vai falar, eu acho que isso aqui é melhor do que aquilo, isso aqui não sei o quê. Fechou a estrutura de site, você vai passar o briefing e a estrutura para o Easy Copy, que vai escrever a copy do site. E ele não vai escrever como um copywriter, como uma IA padrão. Ele vai escrever numa estrutura que fique realmente com alta conversão e numa estrutura que a IA performa melhor. Ele não vai escrever a página inteira, vai escrever em blocos. Olha só, você tinha um problema de vender, o Epson Vendedor te ajudou a fechar. O cliente entrou, você tem aqui até um ClickUp com todos os processos, checklists, fluxograma e afins para você saber o que fazer em cada uma das etapas pós o cliente fechar contigo, que isso é algo que muita gente se perde também, deixa de coletar informação que você vai precisar lá no final.
E aí tá perto da entrega e você tá coletando informação que você deveria ter coletado no começo. Isso faz você perder credibilidade com o cliente, faz você perder o prazo de entrega e naturalmente você vai tendo menos clientes porque os clientes não saem tão satisfeitos assim. Então, aqui a gente evita os problemas que você nem sabe que tem. A minha primeira agência faz 6 anos. Há 5 anos atrás eu tinha 8 pessoas na minha equipe. Eu atendia lançamentos multimilionários, tá entendendo? Eu não falo isso para me gabar, eu tô falando para você entender que eu tava num nível de jogo que se você trabalhar bastante sozinho e tiver sorte, você vai levar pelo menos uns 3, 4 anos para alcançar. O que eu tô fazendo é te dando tudo que eu construí e que eu usava para mim de graça. De graça. É de mão beijada para você. Então, o EasyCopy escreveu a copy. Agora você manda essa copy para o cliente aprovar. Ah, mas eu não faço a copy. Eu não ofereço isso para o cliente. Tá tudo bem? Agora você pode passar a oferecer. São 400, 500 reais a mais no seu ticket médio. Mas eu sou ruim no design. Pô, então você vai pegar o briefing, a estrutura do site, a copy que o EasyCopy criou e você vai mandar para o diretor criativo. Que ele foi alimentado com as reuniões que eu fazia com o meu time de direcionamento visual, com os documentos que eu construí e consolidei para as pessoas que trabalhavam comigo. O diretor criativo, ele vai te ajudar a ter uma ideia. Qual fonte usar, qual cor usar, qual estilo usar, qual direção usar, quais palavras-chave você vai pesquisar num FreePic da vida, numa Adobe Stock, para você compor o seu layout. E quando você compor o layout, muitas vezes você vai precisar de ajuda na concepção das imagens. O EasyMade aqui, por exemplo, você vai mandar uma imagem modelo que você gostou da internet, do Pinterest, e ele vai reconstruir com a direção que você der para ele. Então eu quero um selo de garantia, como esse daqui, mas eu não tenho esse selo. Eu mando para o EasyMade entende aquele estilo e agora o comando que eu der, eu quero um selo de 30 dias, aquele lá da referência era de 7. Ele vai reconstruir com base naquele, mas com o seu novo direcionamento. Você vai fazer isso construindo o site através do Easy Builder. Então você faz a primeira sessão, existem processos aí para aumentar a sua eficiência, para o cliente aprovar o teu projeto de primeira, sair mais satisfeito, que isso eu teria que te mostrar o nosso fluxograma, que está tudo passo a passo, tá? Mapeadinho desde o onboarding, aqui o que você tem que fazer quando o cliente entra, aqui a estrutura do site, o EasyCopy, tem muitos depoimentos aqui também sobre este processo de execução, porque ó, EasyCopy mais processo de setup, EasyCopy bem demais. Então, é tudo muito bem feito porque foi feito para resolver um problema real por alguém que estudou suficientemente para construir uma solução que preste. Então, isso aqui realmente não tem nada no mercado que se equipare a isso, porque nada no mercado pensa tanto na solução do problema. Voltando aqui para as nossas IAs, a partir do momento que você construiu a estrutura do site, você pode pegar e bater um print dessa primeira sessão, por exemplo, que você fez, e você vai mandar para o nosso outro agente aqui, ó, que é o analisador de página. Por que o analisador de página? Porque quando eu entregava projetos para clientes muito grandes, como esses clientes aqui, ó, é natural que o nível de exigência deles é muito alto. Então, um designer que eu contrato, um designer júnior que eu contrato, ele não vai ter essa mesma qualidade visual. Só que eu quero treinar esse cara, eu quero fazer com que esse cara tenha uma qualidade visual muito boa. E para isso, eu não consigo ficar toda vez no pé dele, ensinando e mostrando, ó, muda isso, muda aquilo. Então é por isso que eu treinei uma IA para fazer isso. Para mostrar, olha, aqui você vacilou no contraste, aqui o espaçamento deveria ser maior, aqui o respiro não tá legal, olha, você pode fazer isso, olha, você pode fazer aquilo, essa cor não tá interessante, esse elemento que você colocou ficou destoante. Eu não preciso fazer isso todas as vezes quando eu posso criar uma IA para fazer isso por mim. Entenda que essa mesma IA que eu criei para mim, você vai ter acesso. E, modéstia à parte, ela é muito boa, tá? Então, isso aqui é a ponta, porque por trás disso tem a metodologia de venda. Porque você sabe, ou se não sabe ainda, você precisa vender, meu parceiro. E para vender, muitas vezes você vai precisar prospectar, você vai precisar rodar tráfego. E aí você testa o método de um e não funciona, você testa o método de outro e não funciona. Aí você tenta uma coisa e não dá certo. Por quê? Voltamos ao que eu falei lá no começo. As pessoas não estão te ensinando o fundamento, eles estão te ensinando o método.
Eles estão usando o meio como fim e o meio não é fim. O meio não é fim. Eu preciso te mostrar o que é um bom posicionamento, o que determina o seu posicionamento. Toda empresa tem um plano de negócio. Eu te ensino e crio contigo um plano de negócio. Existem o topo, o meio, o fundo do funil, o que fazer em cada uma das etapas, como articular isso de uma maneira que o cliente chegue mais fácil no seu WhatsApp e com mais nível de consciência, mais pronto para comprar. Isso tudo foi mapeado, eu testei todos os tipos possíveis. E eu cheguei no que mais funciona, no 80/20. Para você ter ideia, eu passei mais de ano com a minha agenda fechada, porque os próprios clientes que eu atendia, como eram esses clientes de lançamento, por exemplo, o Matheus Werner, eu fiquei uns 3 anos com ele. Eu fiz basicamente todos os lançamentos dele, todas as páginas. Devo ter feito, sei lá, umas 30, 40 páginas só para esse cliente. Cada lançamento era 4, 3, 5 milhões de reais, que eles faturavam, lógico. E é claro que eu, impactando positivamente um resultado como esse, eu não cobrava menos de 3 mil reais em uma página. E esse cliente sempre voltava, mesmo cobrando acima da média do mercado. Ele voltava porque eu dava resultado. Então, o Matheus Werner voltava, a Natália Biuri voltava, a Júlia Becker voltava, a Camila Rezende voltava, o Vinareb voltava, o William Celso volta. Isso significa que vai chegar um momento que é humanamente impossível eu atender todo mundo com o preço que eu estava cobrando. E aí o que acontece com o meu preço? Paralelamente, eu vou ajustando o meu posicionamento e o meu funil para que cada vez que esse ciclo acontece, né, eu faço uma página para um cliente, esse cliente ele acaba me divulgando porque eu faço uma entrega muito boa, então às vezes ele me divulga lá no Instagram dele, às vezes ele divulga para os amigos de negócio, às vezes num grupo de networking, esses clientes vão chegar em algum lugar, eles chegam no meu Instagram. Do meu Instagram, eu vou usando de artifícios, como por exemplo, eu construí um template automático de portfólio, porque eu tinha essa dificuldade, eu fazia muitos projetos e não postava. Sabendo que eu preciso melhorar minha percepção de valor, eu construí um portfólio automático para o Behance. Então, esses aqui, ó, por exemplo, são de um portfólio automático. Então, você percebe que esse modelo aqui, e eu acho que esse daqui e os outros também, ó, eles são muito semelhantes. Por quê? É um template. Esse template eu te entrego. Outra coisa, eu tenho que postar no Instagram, porque senão os clientes não vão acabar vendo no Instagram, vão chegar no meu Instagram, não vai ter material, não vai ter conteúdo, porque eu estou sempre trabalhando. Como é que eu vou ficar criando conteúdo para o meu Instagram? Nunca foi o meu forte. Nunca foi o meu forte. Então eu sempre me aproveitei dos materiais que eu já estava construindo, que eram os sites que eu estava fazendo, e para mim o próximo site é sempre o melhor, então a próxima entrega minha é sempre melhor do que a anterior. Isso faz com que a minha própria régua suba, só que eu preciso também mostrar isso para o cliente que está chegando, para o potencial cliente que está chegando. Isso filtra as pessoas que vão chegar no meu WhatsApp, porque eu também já não tinha tempo de atender todos os leads que chegavam, e eu atendia somente os principais. Os clientes que mais faturavam, os clientes que tinham mais poder aquisitivo, e naturalmente o meu ticket também passava a filtrar esses leads. Entretanto, a lógica disso daqui é, eu tenho várias maneiras de atrair pessoas para o meu perfil. Esse perfil precisa estar bem posicionado com base no meu plano de negócio, que é o fundamento do meu negócio. E isso faz com que o funil avance. Ele vai passar por um link da bio, ou pelo meu site, ou pelo meu Behance, vai cair no WhatsApp, e aí entra na etapa de decisão. Então, na etapa de decisão, eu mando a mensagem de venda direto no WhatsApp, eu faço uma reunião, eu mando uma proposta comercial, eu testei todos os jeitos. Então, por exemplo, reunião de venda. Existem aulas dentro do Easy Sales, que é o meu treinamento de vendas, explicando como fazer uma boa reunião de venda. Aonde eu aprendi isso? Em uma mentoria de 20 mil reais, que eu, inclusive, troquei em permuta, na época que eu fazia design. Outra forma que eu testei, proposta comercial. Testei diversas, entrego as propostas comerciais, projetos que eu fechava de 15, 17, 20 mil reais, as mesmas propostas que eu usava, eu deixo para vocês usarem também. As maneiras de atender o cliente no WhatsApp, porque eu não gostava de levar para reunião, por mais bom que eu seja em converter em reunião, proposta comercial para mim não fazia muito sentido. No WhatsApp é que eu domino. Convertia muito no WhatsApp, muito. O lead caía, já vinha qualificado, era só empurrar para o gol. Então, método de atendimento tem
assim, dentro do Easy Sales ali a rodo. Quando eu fecho esse cliente, eu me preocupo em fazer um bom relacionamento e uma boa entrega. Por quê? O cliente satisfeito vira depoimento, depoimento vira conteúdo para o meu perfil. Cliente satisfeito vira indicação. Cliente satisfeito vira tráfego gratuito, né? Uma boa entrega, na verdade, vira tráfego gratuito. Por quê? Porque eu posso postar isso no meu Behance. Então, postando do jeito certo, eu consigo volume de visualizações e que naturalmente vai me trazer potenciais clientes. Então, ó, meus projetos aqui, por mais que eu não tenha postado muitos e também nem tenha postado todos os melhores, tem 109 mil visualização. Só para você ter ideia e parâmetro, eu já construí mais de 150 páginas, só as que estão aqui dentro do Easy Builder. Então, assim, eu tenho 10%, nem isso, tá? Devo ter uns 5% dos meus projetos dentro do meu Behance e mesmo assim eu tenho um volume expressivo de visualização. Por quê? Porque eu entendi o fundamento do Behance. E este fundamento do Behance é o que eu trago mastigado para você. Eu não preciso te ensinar tudo. Eu tenho que te mostrar o que funciona. Então, Behance intencional. Isso atrai pessoas para o teu perfil. Existem outros métodos como Pesca em Balde, existem métodos de conteúdo, existem métodos de prospecção, existem métodos de tráfego pago e tudo isso tem dentro do ecossistema. Mas o funil se chama anti-prospecção porque vai chegar um momento que você, fazendo uma boa entrega, entregando no prazo, fazendo tudo de acordo com o que eu estou te apresentando aqui, os clientes vão sair tão satisfeitos que isso vai virar um ciclo virtuoso, vai virar uma flywheel, vai virar um looping, onde cada projeto que você entrega vira material para você se posicionar e postar conteúdo no seu portfólio, no seu Instagram, e isso vai virando vai atraindo novos clientes, e esses clientes chegam mais qualificados e você vai adaptando o seu posicionamento e o seu plano de negócio para passar a cobrar mais caro, para passar a fechar projetos com tickets mais elevados e assim naturalmente você vai tendo mais resultado dentro da profissão. Só que só vender não resolve o problema e é por isso que para essa entrega realmente ser boa, tem tudo mapeado. Então o cliente chegou, onboarding, você vai ter que fazer um contrato, te entrega o contrato, você vai ter que preencher, o cliente vai ter que preencher o briefing, te entrego vários modelos de briefing. Né? Desse briefing, você cascateia, estrutura de sites, easy copy. Né? O cliente aprovou essa copy? Não, não aprovou, então volta, ajusta, faz de novo. O cliente aprovou? Beleza, você vai poder avançar, mas planilha financeira, a pasta do Drive para você organizar os projetos, não ficar tudo largado. Assim, é tanta coisa que eu teria que passar aqui mais 30, 40 minutos tranquilamente para explicar isso aqui para você em completude. Por quê? Cada uma das etapas tem uma ferramenta que dá suporte a ela. Não é que uma IA você vai dar um prompt e vai cuspir um projeto. Não, eu entendo cada pequena fração e eu construí ferramentas para resolver em qualidade cada uma dessas frações. E é por isso que gera tanto resultado. É por isso que as pessoas aqui, ó, por exemplo, a Ana, cara, a Ana é um caso incrível. Eu também acompanho todo mundo dentro do ecossistema. A Ana é um caso incrível. Ela, dia 8 de janeiro, tá? No ano passado. Meu primeiro contato com Elementor e com Easy Builder. Muita coisa para melhorar. Ela tinha feito o primeiro site. A Ana, dia 27 de maio. Site feito em 4 horas com Easy Builder. E alguns códigos. Só falta linkar agora. Esse site aqui ficou muito bom. Você pode pesquisar aí depois. ViraFlow. Mais um site entregue com a ajuda do Easy Builder. Isso aqui, meio ano depois, ela mudou da água para o vinho. Ela mudou da água para o vinho na qualidade da entrega. Depois, 5 meses depois, 6 meses depois, só queria falar que hoje é meu último dia de emprego CLT. Larguei para viver de web design porque já estava cobrindo mais do que meu salário. Agradeço muito ao Easy Builder que me ajudou desde o início. Valeu, Júnior Lourenço. A Ana, agora não atualizei mais isso daqui, mas a Ana recentemente me mandou um depoimento que agora está faturando mais de 15 mil por mês. Ela mora em Balneário, então o custo de vida é alto, e ela já está com uma agência. Então ela está encabeçando agora a sua própria agência para conseguir escalar ainda mais os seus resultados. O André aqui, por exemplo, ó, realmente estão impactando a minha vida. Depois que adquiri o plano vitalício do Easy Builder, já consegui entregar 3 landing pages e faturei 4.200 em uma semana. Já estou com 2 clientes na agulha. Esse mesmo André, um mês e pouco depois, ele pagou as contas que ele tinha, um total de 20 mil acumulado. Um mês e meio depois, ele levantou 20 mil reais. São muitos, tá? Ó. Primeiro site com o Easy Builder, valor R$ 1.800, 2 dias para entregar. Fazer uma landing page em 3 horas com a ajuda do Easy Builder. Tava com medo porque eu era iniciante, mas deu tudo certo, foi bem tranquilo. Então, assim, uma coletânea de depoimentos que
só os depoimentos você já teria que comprar, assinar o EasyBuilder só com os depoimentos, tá? Mas realmente é tanta coisa, de verdade. Tem o PageBox, tem o mini curso, tem o EasyMade, tem o método de mandar um negócio aqui para o cliente que eu não vou nem mostrar agora. Então, cada uma das ferramentas, ó, perceba, aqui está o analisador de página, aqui está alguns dos treinamentos que vai ser útil para você, o backup do WordPress, o mini curso, o Easy Builder, o método aqui de envio de aprovação do cliente, Easy Coder para mexer com os códigos, para fazer uma animação, uma personalização, Easy Coder, uma IA que cria e personaliza códigos para Elementor. Cara, pausa aí, lê aí os depoimentos, ó. O Easy Coder é o mais bizarro dos agentes que eu já testei, o mais assertivo. Só enviando o print da versão final do que eu quero, e quando ele não acerta, eu mando o print de como ficou e ele identifica o erro. Olha aqui, ó. Simulador criado com a ajuda do EasyCoder. O bot é muito bem treinado e entende qualquer mínimo detalhe. Esse simulador já faz cálculo baseado na escolha da porcentagem na economia. Você precisa de um Cloud Code, de uma assinatura de R$ 1.200 para você fazer um negócio como esse? Não, cara. Você usa o nosso EasyCoder, entendeu? E tá tudo processualizado, com aulas de apoio e cada uma das etapas. Lembra que eu te falei da venda, né? Do método de venda? Então aqui, ó, tem de tudo. Pessoa fazendo aqui, ó, 12.500 em um projeto, passando para agradecer que fechou 2 sites institucionais, site fanpage vendido por 2.000, prazo de 2 semanas, o cara pagou o vitalício ali, ó, logo nos primeiros dias. O Andrei, passando para compartilhar que nos últimos 30 dias fechei 7.000 em sites. Cara, assim, são tantos, tá? Tantos, ó. Prometi que a primeira grana que entrasse de site ia investir em um setup de trabalho. Olha aí o setup do cara. Sabe, tanto depoimento. São centenas de depoimentos. Então, quem pensa que isso daqui é só mais uma plataforma, só um pack de templates, está redondamente enganado. É claro que quando você entrar no treinamento, vou te mostrar cada nuance, cada detalhe disso daqui. O Easy Builder, você pode armazenar suas próprias páginas aqui dentro, seus próprios efeitos. Se você tem um time, você pode compartilhar isso com o seu time. Eu tenho o template ali de portfólio que eu te falei que você bota a página, ele já prepara para você salvar, exportar e postar no Behance. Tem planilha financeira. Isso aqui se retroalimenta, né? Retroalimenta o seu funil de vendas. Então, assim, é tudo muito completo, muito bem articulado. Essa é a palavra. Nada do que tem aqui, dos mais de 40 entregáveis, é solto. Tá? Tem de tudo mesmo. Então, o Easy Builder com um monte de componente, responsividade, tem IA, tem o Design Builder, tem o Builder Academy, tem o Setup Builder, que é o setup de agência, tem a comunidade, pô, só a comunidade é estouro, velho, estouro de verdade. Aqui, ó, o passo a passo que eu havia comentado. Eu tô fazendo a reformulação dos planos agora, e então a partir do próximo mês, provavelmente, a partir do final do lançamento, tá? Eu vou reformular os planos. Então eu fui colocando curso, mentoria, comunidade, tudo dentro do plano do Easy Builder, que em resumo é esta ferramenta, que agora vai ficar só como ferramenta. Então eu não vou vender o Easy Builder Pro com 5 cursos, com mentoria, com todos os agentes de IA, com os treinamentos, com comunidade, com o setup de agência, com a comunidade, com não sei o que, parará, mentoria, suporte. Não. Você quer comprar essas outras coisas? Quanto é que custa um bom curso de venda na internet hoje? No mínimo R$ 1.000. No mínimo. Quanto custa um bom curso de desenvolvimento de sites? No mínimo, bom, R$ 1.000. Quanto custa uma mentoria? Cara, eu trouxe pessoas que manjam de tudo, de tráfego. Teve um cara que ganhou uma premiação, inclusive do Russell Brunson, que é o pai do marketing digital, de US$ 1 milhão. Esse cara veio e ensinou a nossa comunidade a vender sites na gringa sem falar inglês. Essa é uma das mentorias, são mais de 15 gravadas e todo mês tem uma nova. Então, assim, é tanta coisa que eu tô falando aqui já tem, sei lá, muito tempo e ainda não seria suficiente para detalhar tudo que tem. Se você está com interesse nisso aqui, a gente está com um teste grátis aberto. Você pode entrar, você pode assistir, você pode ver a qualidade das aulas, você pode ver que eu foco em você ter resultado mais rápido, não fico dando volta, te ensinando cada minúcia. Eu assumo que você não é um cara idiota da cabeça, que você tem a capacidade de dar um Google, de dar um YouTube, se você precisar de um detalhezinho que eu não cobri. Por quê? Porque foco no 80/20. Eu preciso fazer com que você assista o material suficiente para você ter capacidade de implementar.
e implementando do jeito certo, você tenha resultado. Você tendo resultado, você retorna dinheiro para mim. Porque a maior parte do faturamento dos lançamentos que a gente faz, já vai fazer 2 anos, vem da nossa base interna de usuários. Então é o cara que comprou um plano de entrada e ele tendo tanto resultado e ficando tão satisfeito, ele vai e assina o nosso combo completo e geralmente vitalício, tá? Então um cara que paga aí hoje, tá? Deixa eu até mostrar aqui. O cara que paga hoje R$ 4.000 no nosso plano vitalício para ter tudo isso que eu te mostrei e mais coisas provavelmente de maneira vitalícia. Então o cara sai de um plano de 500 pila, né, que era o nosso plano de entrada aqui, ó, 483 ou 193, e o cara pula para um plano completo, porque com a degustação, ele já teve muito resultado. Com isso daqui inteiro, ele tem tudo que precisa para escalar. Essa é a minha missão, é isso que eu estou fazendo pelo mercado. E se você quer entrar de cabeça nisso, entenda que isso daqui foi a minha tentativa de resumir tudo que a gente está fazendo aí pelo mercado, que a gente não é uma plataforma de template, ao mesmo tempo que a gente não é, um cursinho, a gente é um mix de curso, com mentoria, com ferramenta, com comunidade, com suporte, IAs, com o objetivo de te fazer ter resultado. Você tendo resultado, usando ferramentas como meio. Vai vir diversas outras ferramentas ainda pela frente, você pode apostar. Inclusive, compensar, fazer site com IA, que agora a gente já está inserindo templates de site com IA, que está só na outra versão que eu vou atualizar depois do lançamento, a gente vai colocar. Porque o foco não é ficar apegado a uma ideia, a um produto. O foco é servir a nossa comunidade. Construir uma comunidade builder, de pessoas que constroem, pessoas que resolvem problemas, pessoas que usam de ferramentas para resolver problemas e problemas que pessoas pagam para resolver. Porque assim você tem condições financeiras para construir a sua vida, os seus sonhos, a sua família e também isso daqui, tá? Para mim, é uma maneira de construir uma possibilidade maior de ir para o céu. O trabalho santifica o homem. Deus deixou para a gente o trabalho. A mulher, a gestação, o parto. Cuidar das crianças. E nós, o trabalho. Ver o trabalho como uma maneira de se santificar, para mim, é o que mais faz sentido, porque foi através disso que eu construí todas as outras coisas que eu tenho na minha vida. E é assim que eu vou continuar construindo, fazendo bem, gerando mais resultado, porque a lei da semeadura não falha. Enquanto eu planto resultado na sua vida, Deus, o universo, vai trazer as sementes corretas, os frutos corretos para minha vida também. E assim, você sai ganhando, eu saio ganhando. E a gente assim transforma esse mercado, que está bem banalizado, e transforma nossas vidas também. Tá bom? Eu peço que você se inscreva aí no canal, dá o seu like, um joinha aí, faça a sua assinatura. Se você quiser assinar e pedir o reembolso depois porque não fez sentido, tá tudo bem. A amizade continua mesmo. Mas eu vou seguir aqui fazendo o nosso melhor para reformular e reconstruir um mercado que já foi destruído por pessoas imaturas e irresponsáveis que querem tudo da forma mais simples possível. Mais simples do que isso, aí é você tá abdicando da qualidade. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.